Olá, boa noite. Esta é a 25ª aula em direto para o Facebook e para o Instagram. Obrigada por estares aqui. Obrigada por estares sempre a querer aprender mais. Obrigada por estares sempre a querer evoluir. Obrigada por estares sempre a querer fazer melhor. Porque é isso que faz com que o mundo também fique melhor. É cada um trabalhar em si próprio para depois podermos influenciar quem está ao nosso lado e assim consecutivamente podermos construir cada vez mais um mundo mais positivo, um mundo melhor. Então, muito obrigada por estares desse lado a assistir a esta aula e o tema de hoje é a adolescência. Vê lá se isto te soa familiar. Estou frustrada com o meu filho de 15 anos. Estou à beira de ter um ataque de nervos e explodir. Perdi a calma e já estou a gritar com ele e a ele a tentar gritar mais do que eu. Estou a dizer que se despache, porque já está atrasada para as aulas e eu já estou atrasada para o trabalho. E continua a despachar-se muito lentamente. Para piorar a situação, tenho o quarto todo desarrumado e não encontro o cartão de estudante. O meu coração já disparou a 1000 a hora. Olá, Amélia. Diz-me uma coisa. Identificaste de alguma forma com esta situação? Se te identificaste com isto, escreve sim nos comentários. Escreve sim se os teus filhos adolescentes te fizeram passar por situações destas, em que ficaste frustrada com os comportamentos deles, em que te sentiste furiosa com os teus comportamentos, em que não soubeste lidar da melhor forma com a adolescência dos teus filhos. Escreve sim nos comentários se isto te aconteceu. Também te vou lançar uma outra pergunta para tu pensares. Quantas vezes já te questionaste porque é que os adolescentes se comportam assim? Vou responder a esta pergunta e partilhar contigo aprendizagens que mudaram a minha forma de estar com o meu filho. A seguir a partilharmos esta aula. Então, peço-te que a partilhes no teu perfil ou na tua página ou em páginas de grupos que tu segues ou por mensagem para os teus contatos. No lado direito tens a opção de partilha. Vai lá e partilha esta aula. E então, se partilhaste, muito obrigada. É muito bom poder contar contigo para fazer estas partilhas e poder chegar a minha mensagem a mais pessoas. Então, queremos que os nossos filhos adolescentes sejam sempre obedientes, calmos, que não reclamem, que tenham mais energia. Então, o que é que nós como mães podemos fazer para facilitar isto? Para sabermos lidar com o nosso filho adolescente, temos que entender como funciona o cérebro dele. Os adolescentes têm características muito particulares. São temperamentais. De manhã podem estar com péssimo humor, à hora do almoço podem estar super amorosos e ao jantar super rabugentos. Passam grande parte do tempo a reclamar, parece que não têm energia para fazer nada, se pudessem passavam o tempo todo no telemóvel, no computador ou na televisão. Dizem que os pais estão sempre contra eles, dizem não a tudo, tudo é difícil, tudo o que lhe pedimos é um bicho de 7 cabeças, metem-se em sarilhos e podem até ter comportamentos mais perigosos. E isto acontece porque o cérebro tem características muito próprias nesta fase da sua vida. Durante a adolescência, o cérebro passa por uma reformulação muito profunda. Existe uma frase do Dr. Augusto Cury que eu gosto muito. O Dr. Augusto Cury é psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor. E eu tenho o privilégio de ser aluna dele há quase 2 anos. Vai fazer 2 anos agora em maio que ele é meu professor. E a frase é esta: as mães brilhantes procuram conhecer o funcionamento da mente dos filhos para poderem orientar melhor o seu comportamento. Então, para que possas perceber um pouco da mente do teu filho, vou falar-te, em primeiro lugar, de alguns aspectos do cérebro da criança. Portanto, do cérebro do teu filho antes da adolescência. Olá, Agostinha. Olá, Telefonia da Amadora. Olá, Marco Fabricolo. Olá, Sílvia. Então vamos lá falar um bocadinho do cérebro da criança antes de chegar à fase da adolescência.
O cérebro da criança tem milhares de ligações neurais, ou seja, existe muita comunicação e passagem de informação entre as células do cérebro da criança. Imagina o mapa de Portugal. Portugal tem várias estradas que se cruzam, que se ligam umas às outras, e o cérebro da criança também é assim. As células têm várias ligações entre elas. E além disso, durante a infância, existe a produção muito acentuada da dopamina, que é a hormona do prazer, e é também a hormona que estimula o movimento do corpo. Por isso é que as crianças se mexem tanto, brincam, correm, pulam, encantam-se com tudo, encantam-se com uma formiga, encantam-se com um passarinho, encantam-se com uma joaninha, encantam-se com uma flor. E tudo serve para brincar. Um pau, uma panela, um recipiente vazio, uma pedra, tudo serve às crianças para brincar. Porque as crianças têm uma produção, então, muito grande de dopamina. E o seu cérebro, como tem aquelas ligações todas, não é? Há muita passagem de informação e a dopamina fixa-se muito bem ao cérebro e a criança sente-se, uma fase da nossa vida em que nos sentimos mais felizes, mais alegres, em que nos mexemos muito, em que temos muita energia, não é? Às vezes as mães dizem-me, ela tem energia para dar e vender, nunca mais acaba, não sei onde é que ela vai buscar tanta energia. Portanto, o motivo é este. Mas a partir dos 12 anos, portanto, do início da adolescência, existe uma quebra enorme na produção de dopamina. O adolescente só produz 1/3 da dopamina que produzia em criança. E além disso, as ligações das células reduzem imenso. É como se agora no mapa de Portugal tu já não visses as estradas todas e só visses algumas. Porque realmente o cérebro do adolescente passa a ter muito menos ligações. Olá, Manuela. Então, aquilo que acontece é que se por um lado não há tantas ligações, ou seja, não passa tanta informação e a dopamina não se pode fixar tanto às células do cérebro, por outro lado, também diminui a hormona do prazer, a hormona da alegria, a hormona que dá energia ao corpo. E o que é que vai acontecer ao comportamento do adolescente? Vai haver alterações, vai haver mudanças, claro. O meu filho era tão alegre e agora só resmunga. Quando era pequeno andava sempre comigo a ajudar-me e agora é um castigo para fazer as tarefas. Está preguiçoso, não gosta de nada. Só me contraria, só faz disparates. Este acaba por ser um pouco do discurso das mães durante a adolescência dos filhos. Mas estes comportamentos não acontecem porque os adolescentes querem, não acontecem porque realmente os adolescentes são preguiçosos, não acontecem porque os adolescentes são mal-humorados. Acontecem porque o seu cérebro mudou e agora está a reorganizar-se. Entre os 12 e os 25 anos, o cérebro faz uma reorganização profunda para se tornar mais eficiente, mais rápido. Os cientistas chamam a este processo a poda neural, porque assemelham o cérebro de uma criança a uma árvore sem ser podada e o cérebro de um adolescente a uma árvore após ser podada. A poda das árvores é feita com o intuito de que as árvores se renovem, de que fiquem mais fortes, produzam mais. E o cérebro do adolescente também é podado com o objetivo de se vir a formar um cérebro mais maduro, com mais capacidade de aprendizagem, com mais capacidade de raciocínio. Então, ser adolescente requer muita adaptação também para os nossos filhos, porque eles têm que aprender a funcionar com o seu cérebro diferente e lidar com o seu crescimento, com o seu amadurecimento. Olá, Carmen. E nós precisamos entender isto para os orientar melhor. O nosso filho não fica mal-humorado, resmungão, porque quer. São consequências da alteração do seu cérebro. E esta fase é importante para que ele possa desenvolver as características necessárias que o vão ajudar a sair de casa dos pais, a sair da segurança do seu lar, para que ele possa depois ficar sozinho, para que ele possa desenrascar-se
sozinho no mundo exterior, para que ele possa conseguir ter mais concentração, para que ele consiga viver em sociedade, para que ele consiga cumprir as regras, para que ele consiga ter um raciocínio mais elaborado, para que ele consiga ser mais inteligente. Então, a adolescência é uma fase fundamental na nossa vida, na vida de todos nós, e todos nós já passamos por ela. E também já tivemos as nossas questões, também já tivemos os nossos maus comportamentos. Portanto, é preciso, então, como mães, sabemos adequar o nosso comportamento e entender isto. Porque quando nós entendemos esta alteração ao nível neurológico no cérebro dos nossos filhos, nós ficamos mais tranquilas. Compreendemos então que o nosso filho não vai ficar assim no futuro. Isto não é para sempre, isto é apenas uma fase e vai passar. Agora, só porque estes comportamentos são normais desta fase, devemos relaxar e deixar passar? Alguns sim, outros não. Porque devemos estar mais atentas. Porquê? Porque uma das características dos adolescentes é correr mais riscos e procurar coisas que lhe despertam emoções mais fortes. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o adolescente corre riscos não é porque não saiba que está a correr o risco e que pense que é imortal e que pensa que vai sempre correr tudo bem. Não, ele sabe que há risco e sabe que algo corre mal. Só que ao contrário de nós adultos, o adolescente valoriza muito mais o benefício que o risco lhe dá do que a consequência que ele pode ter com aquele risco. E o que a neurologia nos tem afirmado é que, na verdade, estas trapalhadas em que os adolescentes se metem ajudam-os, de fato, a preparar-se para deixar a segurança do lar dos pais e para depois ir para o exterior e estar por conta deles próprios. Então, qual é o nosso papel como mães? É deixá-los correr os riscos todos? É deixá-los meter-se em todas as alhadas? Claro que não, não é? Claro que não. Claro que devemos ponderar, temos que ver até onde é que os podemos deixar ir e onde é que nós podemos deixar ir. Então, nós temos que saber até onde os podemos deixar ir e, ao mesmo tempo, temos que lhe ir dando alguma independência e afastá-los dos perigos piores. Olá, Clara! Obrigada, Agostinha. Tenho sim, senhor. Muito obrigada. Então, porquê é que nós temos que ter este cuidado mais atento? Porquê nós temos que estar mais atentos? Porquê que temos, então... Porque, precisamente, por esta situação de eles, para correrem os riscos, para procurarem as emoções mais fortes, se poderem meter em situações mais graves, não é? Porque os comportamentos mais descuidados de um adolescente podem levar a consequências trágicas. As drogas, o álcool, o tabaco, a condução perigosa, o crime, tudo isto pode levar a consequências muito graves, inclusive a mortes. Então é preciso estar atenta a qualquer tipo de mudança de comportamento, é preciso estar atenta às companhias dos nossos filhos. E muito, muito, muito importante, que é aqui que muitos pais perdem os filhos na adolescência, é preciso deixar a porta do diálogo sempre aberta. Há estudos que comprovam que quando os pais comunicam bem com os filhos e os orientam com firmeza, mantendo-se ligados, mas permitindo-lhe uma certa independência, os filhos costumam ter melhores resultados na vida. Eu falo muito abertamente com o meu filho. E conto-lhe inclusive histórias da minha vida, das minhas alegrias, das minhas tristezas, dos comportamentos bons, dos comportamentos maus que fiz e das consequências que eu obtive com esses comportamentos. É muito proveitoso utilizarmos as nossas vivências para ajudar a educar os nossos filhos. E não temos que ter receio de mostrar aos nossos filhos que fizemos disparates, de lhe mostrar as nossas lágrimas, porque estamos apenas a humanizá-los, demonstrando-lhe que o erro é humano e que eles podem e devem aprender com os erros das outras pessoas e podem e devem aprender com os erros deles. E muito fundamental também é que, ao partilharmos com eles
As nossas vivências, nós deixamos à vontade para que eles falem connosco também sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre suas alegrias. Então, quando nós fazemos isto, nós estamos a manter um elo de ligação afetiva porque queremos manter-nos presentes. Olá, Luís Miguel. Porque só quando nós conseguimos estar presentes é que nós conseguimos saber quais são os problemas dos nossos filhos. E nós queremos ser as primeiras a saber. Nós queremos ser as primeiras a saber se eles se meteram em problemas. Porque só assim é que os podemos orientar da maneira mais adequada. E claro que se eles se meterem em problemas, eles devem assumir as consequências dos comportamentos deles, não é? Mas nós temos que os acolher. Nós temos que acolher os nossos filhos. E eles têm que sentir a certeza que têm um espaço aberto em casa para a comunicação, para se sentirem à vontade para nos falar dos seus problemas, para que nós os possamos ajudar. Então é muito importante que haja sempre diálogo. A mim faz-me muita confusão quando o filho quer falar e se lhe diz constantemente cala-te. Isso inibe o diálogo. Precisamos ter a possibilidade do diálogo sempre aberta. Precisamos estar presentes na vida do nosso filho adolescente. Precisamos saber se ele precisa de nós. Precisamos saber as pessoas com que ele anda. Precisamos saber quais são os seus comportamentos quando não está conosco. Então temos que saber ouvir. E até pode ser que ele esteja a dizer disparates, mas temos que saber ouvir os nossos filhos para os orientar da melhor forma. Neste momento nós temos uma regra cá em casa que eu acho que é fundamental para estimular o diálogo entre a família. Durante as refeições, a televisão permanece desligada e não temos televisão nos quartos, porque temos que favorecer os momentos em família, o estarmos juntos. O diálogo tem que existir em todas as relações. Não pode haver uma relação saudável se não existir diálogo. E devemos perguntar então aos nossos filhos com frequência o que se passa contigo. O que posso fazer para te ajudar? Precisas de mim? Tens algum problema? E também é muito importante que saibamos respeitar os nossos filhos, assim como eles também têm que nos respeitar a nós. Há limites que eles têm que respeitar e também há limites que nós devemos respeitar. Se, por exemplo, vamos fazer uma caminhada e o filho não lhe apetece ir, podemos permitir-lhe isso. Mas comer a horas com a família já pode ser uma exigência nossa que ele tem que respeitar também. E até poderíamos deixá-lo ficar o dia inteiro trancado no quarto, no telemóvel. Isso até seria mais fácil para nós. Mas será o correto? Então aquilo que eu te quero dizer com esta reflexão é que há situações em que podemos e devemos ceder, mas há outras em que temos que impor as nossas regras, temos que impor os limites e eles têm que os respeitar. Eles ainda precisam muito dessa autoridade. Embora estejam a criar a sua independência, eles não precisam da nossa autoridade, não precisam da nossa orientação. E é preciso, então, criar harmonia entre nós e o nosso filho. É preciso entrar no mundo deles. Então, se o teu filho gosta de anedotas, podes contar anedotas. Se o teu filho usa determinadas palavras com mais frequência, podes usá-las também. Deves entrar no mundo dele e, com inteligência, orientá-lo pelo melhor caminho. Eu utilizo muito estas estratégias nas minhas consultas com os adolescentes. Eu entro no mundo deles e conquisto-os dessa forma. E como mãe de adolescente é a mesma coisa. Olá, eletrodomésticos! Seja muito bem-vindo! E outra coisa que nós fazemos muito é que caímos no erro de criticar em excesso o nosso filho. Então eu pergunto, será que dá fruto criticar tanto o nosso filho? Será que ele corrige o comportamento dele quando é criticado? Provavelmente não. E muitas vezes caímos naquele discurso, já te disse tantas vezes, tu continuas a fazer igual. Uma excelente forma de promover a mudança do comportamento do teu filho é elogiá-lo com reconhecimento. Aproveita os momentos em que tem um comportamento positivo e elogia o seu comportamento. Ser mãe é
semear e saber ter paciência para colher os frutos da educação. Os nossos filhos levam o seu tempo a integrar o que lhe ensinamos e a evoluir. E tudo aquilo que tu dizes ao teu filho pode levá-lo numa direção ou pode levá-lo na direção oposta. Então, em vez de lhe dizeres, nunca arrumas o teu quarto, diz-lhe, filho, eu fico tão contente quando arrumas o teu quarto. E uma outra característica dos adolescentes é que gostam de contrariar tudo. Então, se nós dissermos a um adolescente que certa coisa tem interesse, ele vai fugir dela a 7 pés. E se lhe dissermos que aquilo não vale nada, que não tem interesse, é o que ele vai querer fazer. Mas, ao contrário daquilo que se possa pensar, que a intenção dele é contrariar, não é. A intenção do adolescente não é contrariar. O que ele está a fazer é construir a sua identidade. Está a separar-se da identidade do pai e da mãe. Porque a identidade dele não é a identidade do pai e não é a identidade da mãe. Ele está a construir a sua própria identidade. E por isso é que ele questiona tanto, porque isso é que ele diz não a tanta coisa. E nós temos que lhe permitir desenvolver essa identidade. Qual é o mal dele discordar de nós? Não há mal nenhum. Um dia até pode vir a concordar, isso acontece muitas vezes. Provavelmente aconteceu contigo, que discordavas dos teus pais e agora pensas, realmente o meu pai tinha razão, a minha mãe tinha razão. Mas nós temos que deixar passar por esse processo também. Temos que deixar desenvolver a sua identidade. Temos que deixar pensar por ele próprio. Temos que deixar desenvolver o seu raciocínio. O adolescente tenta mostrar a maior parte do tempo que ele sabe, que ele pode tomar decisões sobre a vida dele. E nós temos que lhe ir permitindo que ele tome algumas decisões e ao mesmo tempo deixá-lo também que responda pelas consequências dos comportamentos dele, porque é assim que ele vai fazer estas novas aprendizagens, porque é assim que ele se vai preparar para a vida futura, para a vida longe dos pais. Então, todos nós sabemos, quem tem filhos adolescentes, quem já teve filhos adolescentes, sabe que educar o adolescente é cansativo. É preciso falar as coisas 1000 vezes. O adolescente ainda precisa muito de nós, mas ao mesmo tempo tenta parecer que já não precisa, que já é autossuficiente. Mas nós temos que os orientar da melhor maneira, estar 100% atentas e cultivar a nossa calma e a nossa paciência para colher mais tarde. Porque vamos colher os frutos daquilo que nós ensinamos aos nossos filhos, da nossa orientação, mas não vamos colher daqui a 5 minutos, não vamos colher daqui a um dia, não vamos colher daqui a 3 dias, nós vamos colher um dia. Mas a maior colheita vai ser depois, mais tarde, quando todo este conhecimento se solidificar nele. Acompanhando pelas suas experiências, não é? Pelos seus raciocínios, por aquilo que ele pode pensar, por aquilo que ele pode, pelo aquilo que ele pode, as aprendizagens que ele pode tirar das suas próprias vivências e daquilo que nós lhe mostramos, daquilo que nós lhe ensinamos. E espero que esta informação te ajude tanto como me ajudou a mim. Quando tomei conhecimento, quando tomei consciência disto, passei a encarar a adolescência de maneira diferente, porque a compreendi muito melhor. E a compreensão é a base para a nossa evolução, para podermos fazer diferente, para podermos fazer melhor com os nossos filhos. Esta aula vai ficar disponível no meu canal de YouTube no início da próxima semana. Colocámos uma publicação na página a perguntar como foi para ti a aula de hoje. Peço-te o favor que vás lá e que escrevas o teu comentário. Recebe um abraço meu, com o desejo de uma vida cheia de energia, com muito amor no teu coração. Até à próxima quarta-feira. E lembra-te, vai à página anabelacordeiro.pt deixar o teu comentário sobre esta aula. Beijo! Vou conquistar o mundo inteiro. Agora vou evoluir e com a Anabela Cordeiro vou deixar a vida.